E hoje o nosso grande convidado é um cara que eu já conheço há um tempo, né? Na verdade, eu comecei a acompanhá-lo quando ele criou um canal, né? Lá no YouTube. Bruno Perini, salve meu mano, suave? Que isso, gente. Tô lisonjeado aí, né? Eu queria saber, né? Uma grande curiosidade que eu tenho. Por que você decidiu criar conteúdo de investimento, de educação financeira? É um assunto que eu gosto muito. E eu sempre gostei de estudar sobre isso. E lá atrás, quando eu não tinha noção do que eu iria fazer na internet, mas eu sabia que eu queria ter um negócio na internet, surgiu a ideia de montar um blog. Sobre qual assunto, então? Falei, poxa, eu estudo isso dia sim, dia não, já gosto desse assunto, vamos começar a falar de educação financeira. E esse blog, o engraçado é que a minha esposa que criou, na verdade, a gente comprou 2 cursos para aprender a fazer um negócio online. E a vontade de ter um negócio online veio de um livro, que é um dos mais comentados aí pelo pessoal que começa na internet, pelo menos o pessoal começou mais lá atrás, que é o Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss. Não sei se você já leu o livro. Já li. Mas quando eu li aquele livro, minha cabeça explodiu, assim. Porque o Timothy Ferriss, né, o Tim Ferriss, ele fazia um negócio muito doido. Ele era americano, ele criou uma empresa online e vendia nos Estados Unidos produtos. Era um suplemento alimentar para o cérebro, que talvez não funcione, mas em todo caso as pessoas compravam, né? E ele fazia isso enquanto ele morava na Argentina, mas toda a operação era basicamente terceirizada na Índia. Então ele ganhava em dólar, gastava em pesos e remunerava a equipe em rúpias. E lógico que a Argentina não era o que ela é hoje, era um país muito melhor do que esse ambiente atual, mas ele já tinha um grande poder de alavancagem cambial com isso. E começou a sobrar muito tempo livre na mão dele, ele adquiriu uma série de títulos diferentes, apresentou programa na TV de Hong Kong, ele foi campeão de tango na Argentina, foi campeão de boxe numa categoria meio estranha, porque ele empurrava os caras pra fora do palco 3 vezes e ganhava uma luta assim. Então eu falei, poxa, legal a história do cara. E ele conseguiu isso com um negócio online. Lá em 2016, eu não fui o cara que entrou na rede social para falar de educação financeira. A minha esposa que entrou primeiro para falar sobre lifestyle. Só que ela começou a ganhar seguidor de uma maneira muito rápida. Eu pensei, tem negócio aí. Eu criei um perfil também, porque eu falei, vai que um dia eu quero falar do assunto. O perfil era o nome do meu site, era Você Mais Rico, só que não era o meu rosto, era só uma moeda, que era o logo do meu site, e eu só postava, naquela época o Instagram era só foto, frases motivacionais ruins com textos bostas, sendo bem sincero. Porque eu não tinha tempo para escrever, né? Tava trabalhando, tava no quartel, então botava lá, né? Se sua estrela não brilha, não queira pagar a minha. Né? Gostou? Compartilhe com os amigos. Mas mesmo assim foi ganhando seguidores, Sim. porque era uma fase muito diferente da fase atual. Tinha muito menos perfis do que hoje, né? Esses perfis de frases eram gigantescos, então tava ganhando lá uns seguidores. E quando veio a funcionalidade do Story, e a minha esposa, ela foi pro Instagram, ela ficava no Snapchat, Instagram, veio o Story, ela falou, vou focar no Instagram. Foi pra lá. E eu pensei, bom, agora dá pra passar conteúdo por aqui. Aquilo ficou na minha cabeça. E aí, quando a gente decidiu lançar um produto online, eu queria lançar um produto dela, mas ela falou, poxa, eu não quero vender nada ainda. Eu falei, então vou lançar o meu pra ver o que vai acontecer. Na verdade, eu já tinha combinado de lançar um produto de uma pessoa com que a gente tinha vínculos profissionais. A gente fez algumas palestras dela, que era uma nutricionista, ela era Nesteruk, mas era só no final do ano. Eu tinha 6 meses para testar outras coisas, né? Já tinha feito algumas vendas de produtos como afiliado, já tinha feito alguns eventos físicos vendendo ingressos pela internet, gravava a minha esposa pro YouTube. Então eu já tinha todas as habilidades de maneira separada, mas nunca tinha feito tudo para lançar um curso. Fiz a primeira turma, foi um sucesso para mim, talvez fosse um fracasso para o cara que espera números muito grandes, mas eu queria ter um aluno. Eu tive 30 em 1 hora. E ainda fiz uma reabertura, porque falaram que 30 era muito pouco. Aí vendi mais 20, fechei a primeira turma com 50. E aí foi primeira, segunda, terceira, quarta e estamos indo para a 15ª, que vai abrir no dia 5 de julho. O da hora que eu me identifiquei que antes da gente criar o canal, a gente ficava escutando o podcast do Fórmula, o 6 em 7, todo dia. Todo dia, ouvindo todo dia. podcast. No busão. Mano, a gente tem que ir pro digital, E realmente algumas coisas se aplicam mais daquela época lá atrás, não hoje, mas tem alguns ensinamentos, alguns insights que fez a gente entrar no jogo e trabalhar com mais profissionalismo, né, no Sim. nosso canal. A minha família, ela era um exemplo do que não fazer com o dinheiro, sendo bem sincero, né? E, sabe, nunca me faltou nada. Esse é o ponto, entendeu? Eu não posso falar, poxa, vim da pobreza, né? Não. A gente era uma família de classe média onde nada faltava, mas também não sobrava. Porque os meus pais não eram bons em administrar dinheiro. Eles faziam dívidas,
né? Eu lembro que em 90 e pouco, meus pais apareceram com um celular. Só quem tinha celular naquela época devia ser o Abílio Diniz. E os dois estavam com o celular. Não era um produto que era para as pessoas ainda. E eles tinham, então eles fizeram dívidas em cartão de crédito. Talvez isso tenha até abalado um pouco o casamento. Eles separaram anos mais tarde. Uma série de outros motivos, mas a questão é que problemas financeiros fazem parte disso também, Sim. com certeza, né? É uma das maiores causas de separação. Eram um dos 3 maiores fatores de separação. Se eu não me engano, só perdia para infidelidade conjugal feminina. E ainda ganhava da masculina, porque a masculina costumava ser perdoada. São os dados da pesquisa, tá? Não me cancelem aqui por conta disso, é o que eu lembro. Mas a questão é que faz parte. E vendo aquela realidade, eu pensei, eu quero trilhar um caminho diferente. Né? Então já era ligado nessa parte desde pequeno. Só que eu nunca pensei em fazer carreira com isso, assim. Essa paixão pelo mercado financeiro veio quando eu já estava dentro do exército e eu não cogitei sair do exército para fazer isso. Porque eu nem sabia o que eu iria fazer. Eu falei, o quê? Economia? Mas eu tinha amigos que faziam economia e o cara falava, pô, mas eu não tô aprendendo a investir em bolsa que nem você tá aprendendo aí sozinho. Então não fazia muito sentido, né? Mas é de longa data. Na verdade, tipo, é meio que uma aversão do que a sua família fazia. Foi um comportamento contrário. Mano, eu não vou querer ter dívida, não vou querer ficar duro e vou fazer meu dinheiro e guardar. Isso é legal porque, por exemplo, no meu caso também, meus pais nunca tiveram um bom controle financeiro. Sempre estourava cartão. Eu lembro uma época que minha mãe tinha 6 cartões, mano. Desnecessário, né? Pra quê, tá ligado? E eu sempre via isso, mano. Eu não vou ter essa mais vida. corda pra se enforcar, né? É mais corda, é cartão, é cheque especial. Infelizmente, no Brasil é normal, né? Algo que não deveria ser. As pessoas acabam se acostumando a ter o saldo negativo, a não sobrar nada no fim do mês. Claro que tem gente que passa necessidade, que é complexo, mas tem gente que não deveria passar e passa. E fica muitos anos nessa linha de viver com o que tem, com pouco e patinando. E isso é uma coisa que eu odeio e eu falei pra mim, mano, desde moleque, eu vou ser rico, eu nunca vou passar por isso. É lógico que no começo, vários erros, né? Mas conforme o tempo foi melhorando. E teve um momento onde eu cheguei a fazer um empréstimo consignado desses, quando eu era militar, porque eu tinha comprado um imóvel na planta, no Rio de Janeiro, pensando que ele iria se valorizar. Você morava no Rio? Morava no Rio nessa época, pensando que ele iria se valorizar. E, na verdade, o imóvel nunca foi entregue. Nossa. Porque a construtora era aquela época daquela bolha imobiliária, né? Brasil vai ter Copa do Mundo, vai ter Olimpíada no Rio, os preços dos imóveis no Rio bombando. Minha mãe era corretora imobiliária, ela chegou para mim e falou, tem uma oportunidade muito interessante para você. É um hotel que vai funcionar como se fosse um fundo imobiliário, né? Ela não sabia o que era um fundo imobiliário direito, mas ela não explicou. Eu falei, isso aí é um fundo imobiliário. Só que não era listado em bolsa. Aí ela falou, pô, o Rio vai ter Copa do Mundo, o hotel vai ficar pronto para a Copa, depois vai ter Olimpíada. Não tem erro. E teve erro. Porque a construtora ela faliu no meio do caminho. Nossa. Então depois teve que ter uma série de aportes para terminar o hotel, mas até hoje ele não está funcionando, por exemplo. Então nessa época, quando eu tinha essa responsabilidade para quitar, eu queria quitar de uma maneira rápida para pagar menos juros, os juros de um consignado eram menores do que os juros de um financiamento feito pela construtora para essa modalidade. Então fui lá, peguei o consignado, era para pagar em 12 meses, eu paguei em 3. Fiz questão de pagar o mais rápido possível, porque os juros que eram baratinhos, que o pessoal fala, né? De fato, o consignado é muito melhor do que o empréstimo pessoal, porque vai descontar no contra-cheque, é melhor do que cheque especial, do que cartão, mas não são juros baixos. A minha avó me falava de juros baixos de 2% ao mês, pô. Era uma época que o Brasil tinha juros muito mais altos do que hoje. Então eu sabia que não era a melhor coisa para fazer, mas eu pensava que eu iria ter um retorno daquilo vindo do investimento. Só que tem uma máxima que eu uso hoje, que é a de que quem tem dívidas precisa que as coisas deem certo. E eu fiz dívida pensando que as coisas dariam certo, e não deram certo. Então foi um momento de endividamento breve, só que o retorno do investimento não veio. Tá até hoje lá o hotel. Hoje eu não tenho dívidas, graças a Deus, mas eu já tive um cartão estourado e já tive a conta negativa. E eu sabia que no mês seguinte toda a renda ia ser para quitar aquilo. Conforme o tempo você vai ficando de saco cheio, sabe? Tem que pagar a dívida. E dívida é um negócio também, né? Quem faz uma dívida, essa pessoa ela tá aumentando o poder de compra dela hoje, em troca de ter um poder de compra menor no futuro. É totalmente o contrário do investidor. O investidor ele ganha hoje um certo dinheiro, ele pega uma parte daquilo, poupa para investir, ou seja, ele está abrindo mão de poder de consumo hoje para ter mais no futuro. Esse cara vai se dar bem, né? O cara que faz a dívida vai acabar se dando mal, pô. Porque ele está aceitando ganhar menos lá na frente. Só que lá na frente, o eu do futuro dele vai ser um cara mais velho,
que às vezes agora ele está solteiro, vai estar casado, vai estar com filho, vai estar com uma capacidade laborativa menor ao longo do tempo, né? Depois de um certo momento de auge assim, de parte física e mentalidade, você começa a declinar. Provavelmente vai precisar de mais dinheiro porque o custo de tudo vai estar mais alto, porque aqui no Brasil a gente tem uma inflação crescente. Então não é um bom negócio você fazer essa troca hoje. É pensar muito no imediato, abrindo mão do futuro. E infelizmente, como você falou, Vinícius, isso hoje é o normal, mas não deveria ser, né? A gente poderia falar que isso é o comum, mas não deveria ser o normal. E aí vem a questão de fazer uma certa renda extra. Foi quando a gente tinha criado um Instagram vendendo roupa, boné, tudo lá no Insta. E eu lembro que teve um mês que de lucro, tanto eu quanto o Vinícius, cada um tirou R$6.000. Nossa, em um único mês? Em um único mês. A gente começou a fazer mais grana que o gerente do Bradesco. Do banco. Só que tinha dívida. Eu tinha dívida do meu cartão, que tinha estourado. Era uns 10 mil, não era 20. Mas aí a gente conseguiu quitar as dívidas em pouco tempo. Foi em um ano. E vocês tinham dívidas caras ainda, né? Sim. Cartão e cheque especial. Não, e a gente tá falando de 2016. 2016, né? juros 15. Juros lá em cima. O topo do Juros lá em juros. cima. No momento Juros recente. a 14. Mas foi, tipo, gratificante saber que a gente conseguiu fazer a grana para quitar e dar um ponto final. Nunca mais vai ter dívida a partir dali. E foi pelo Instagram também. Pô, internet. A gente criou a loja lá. Tinha um fornecedor de perfumes, roupas, camisetas. O nome era o mais criativo, o nome da loja. MV Outlet. Murilo e Vinícius Outlet. Era isso o nome. Aí a gente vendia pro pessoal do banco, vendia pro... Vocês têm até hoje a loja? Ou... Não, aí fechou. a gente quebrou, né? A gente não diversificou o fornecedor. Aí os fornecedores fecharam numa época aí que... Não, então, porque assim, os fornecedores eram do centro de São Paulo. E não tinha nota fiscal da parada, tudo mais. Aí eu lembro que foi, eu acho que o Dória entrou e fez um arrastão lá no centro, tipo, fechou mesmo. Lacrou, colocou os policiais. E a gente vendia produto original, mas sem nota. Aí o que aconteceu? Aí um dia a gente ligou pro fornecedor, vou querer essa peça, isso aqui. Então, não tem mais. Já era. Eu falei, como assim já era? Perdemos tudo. Você se mudou? Não, o Dória fechou tudo. Aí eu falei, nossa, a gente quebrou, cara. Tá ligado? Tipo, não se organizando e várias pessoas, eu quero isso, eu quero aquilo. E, mano, não tem. E agora? Tem que achar outro fornecedor. E não achava. E não achava. Aí a gente fechou a loja. Agora, eu acho que hoje, né, nem tão a questão do medo, assim. Tem um pouco de medo. Mas na renda fixa o medo é menor, né? Porque você tem aquela promessa de rentabilidade. Só que quando o cara olha a promessa de rentabilidade de hoje e fala... Caramba, quer dizer que se eu investir R$100 durante um ano, eu vou ganhar 4,25, que é a taxa Selic atual, Sim. ou 2 no ano passado, né? O cara fala, pô, não vale a pena. Aí depois ele olha, vai descontar 15%, Nossa, 22%. Ainda tem imposto, né? Que pode ser de 22,5 aí, né? 15. Se for no primeiro momento, antes dos primeiros 6 meses. Então o cara não vai querer entrar na parte segura. Aí ele vai ter que arriscar mais. E nessa parte de arriscar mais que dá medo. Porque todo mundo quer colocar dinheiro em bolsa e ganhar o dinheiro. Só que quando perde, né, e perde muito rápido, como foi, por exemplo, o começo da pandemia no passado, aí muita gente se assusta e toma a pior posição possível, né? A pior iniciativa, que é simplesmente, se for um dinheiro que ele não precisaria naquela época, vender tudo nos piores momentos possíveis. Eu entendo o cara que vendeu porque não tinha escolha. Porque tem muita gente que estava, por exemplo, 100% comprado em bolsa, começou a pandemia, o negócio do cara fecha, ele pensa, e agora? Meu negócio fechou, não tenho mais renda, todo meu dinheiro está na bolsa, eu vou ter que vender. Ele foi obrigado a vender. Agora, tem muita gente que vendeu sem ter essa obrigação por puro medo, porque não tinha se preparado mentalmente, psicologicamente para isso, né? Tem um exemplo muito bem documentado de que não adianta você encontrar um ótimo veículo de investimento se você não é um ótimo investidor. Ou pelo menos alguém resistente à frustração, a perdas, que é o caso do Peter Lynch. Ele tinha um fundo nos Estados Unidos chamado Fidelity Magellan, e de 77 a 90 ele conseguiu um desempenho de 29,2% no fundo. Ele teria transformado $100 mil em 2,8 milhões ao fim de 13 anos. Aí você pensa, nossa, tudo que eu quero aqui no Brasil é encontrar o Peter Lynch brasileiro. Dou 100 mil pro cara, daqui a 3 anos ele me devolve 2,8 milhões. Só que o ponto é que a maior parte dos investidores do fundo do Peter Lynch não ganhou dinheiro, eles perderam. Aí você pensa, como é que o cara conseguiu perder dinheiro entrando num fundo altamente vencedor assim? Pô, multiplicaram o capital por muitas vezes e mesmo assim o cara não ganhou dinheiro? Porque o cara entrava quando? Quando o Peter Lynch saía na capa da revista americana como gestor do ano, né? O fundo tinha rendido 50% no ano.
Aí no outro ano o fundo perdia 30. Aí o cara entrava no topo e depois ele saía no pior momento possível. Isso aconteceu com a maior parte das pessoas. Então essa parte de estar preparado para quando o pior vai acontecer é muito importante. E se a pessoa ela tem medo, né? E o medo é até um ingrediente necessário para que ela não faça besteira. Eu acho interessante que ela vá com medo mesmo e preserve um certo medo saudável do mercado. Porque o cara que é destemido costuma morrer mais cedo. Você vê filme de guerra, tem um cara que é muito destemido, não vai chegar no final do filme, não. Chega. Não vai, a não ser que seja o Rambo, né? Ele chega no final, né? Agora, na realidade, é mais difícil, né? Sim, sim. Eu invisto pro longo prazo, curto mais o buy and hold, mas eu já fiz uma aposta numa criptomoeda, foi na Wibix. Uma fan token, utility token. Brasileira, né? Sim. Tava 2 centavos, coloquei um percentual baixo lá, acho que foi R$1.000, foi bem pouco. E depois ela foi para 23 centavos. Aí você ficou pensando, por que eu não botei 10 mil? Na cabeça você veio pensando. É aquela coisa, né? Virou 10 mil, né? Se eu tivesse colocado 10 mil, ia virar 100 mil, né? Mas primeiro você tem que estar racional, né? Pensar, tirei a grana, porque não teve fundamento, crescimento, depois caiu para 8 centavos, ficou beirando ali. Mas é aquilo, não coloquei tudo, não representou nem 0,5% da minha carteira. E isso que faz com que você não saia do game. Não adianta entrar all-in na Oi, no Bitcoin, não faz sentido. Não, vamos pensar que isso aqui é uma roda de amigos jogando poker, né? Se toda hora eu entro all-in, eu posso ganhar algumas, posso ter um grande crescimento da minha banca aqui, começa a crescer as fichas, mas na hora que eu perco eu tô fora, pô. Então por isso que a gente tem que falar da importância da diversificação, né? Você tem que ter vários ativos na sua carteira de maneira que, por exemplo, quando alguma coisa dá muito errado, o restante da carteira segure. Até para evitar que aconteça com a gente o que aconteceu com os investidores do fundo do Peter Lynch. Se a hora que o fundo cai 30%, o fundo é só uma partezinha da carteira do cara e o restante está lá, intocado, o cara não vai querer sair do fundo. Agora, se ele tem todo o dinheiro do fundo junto com... se ele tem todo o dinheiro dele junto com o Peter Lynch lá no fundo, a hora que cai 30%, ele perdeu 30% de tudo que ele tem. Ele desespera, ele vai querer sair. Agora, se ele está diversificado, a chance dele querer sair é muito menor. Então, a gente não pode deixar que nós mesmos nos sabotemos quanto à estratégia. E uma das maneiras de acontecer essa sabotagem é simplesmente correndo mais risco do que você deveria. E uma maneira de correr mais risco é estando muito concentrado em poucas alternativas, né? Eu não entendo como tem gente que às vezes fala, tem que arrecadar mais imposto, tem que... Se a gente abrir um impostômetro, eu acabei de abrir aqui, já foi arrecadado 1 trilhão e 200 bilhões. O problema do Brasil não é falta de arrecadação. A gente tá em junho, já foi arrecadado 1 trilhão. Detalhe, a gente tá em junho. Tem gente que odeia bilionário, o Brasil é trilionário. Entendeu? Ninguém sabe pra onde vai a grana. Não, esse ponto do bilionário é muito bom, porque saiu o ranking da Forbes com os novos bilionários Sim, do Brasil. eu vi. Na baita de uma polêmica, né? O pessoal falando, como é que pode? Durante a pandemia teve gente que ficou mais rica. Aí eu pensei, eles deveriam ter ficado mais pobres por empatia, porque se ficassem mais pobres, demitiriam mais gente, seria mais gente ainda pobre. Teria menos emprego, menos... Não, Exatamente. eu fiquei mais rico na pandemia. Eu também. E empreguei pessoas. Pois é. Ajudo pessoas. Quantas pessoas trabalham com vocês hoje? Hoje, 7. 7 pessoas. Lá atrás, quando vocês estavam no banco, vocês não empregavam ninguém. Né, que foi o exemplo que você falou. Pô, tive meu problema nas costas, fiquei 2 meses, tipo, de cadeira de rodas. É difícil trabalhar. Eu acho que você nem trampou esses 2 meses. Eu assim. evitei bastante. E essa é uma das coisas boas de ter dinheiro. Você tem o poder de falar não para as coisas, né, cara? Tem a liberdade, né? A opção. A opção. Você não precisa falar não, mas você tem essa opção. Né? Ganhar mais dinheiro é sempre legal, mas naquele momento eu pensei, poxa, não é a falta de dinheiro que tá me fazendo mal agora. O que tá me fazendo mal agora é a falta de saúde. Então vamos concentrar para pegar de volta a saúde. Eu também comecei a cuidar muito mais da minha saúde. Tinha um problema às vezes de faltar na academia. Eu falei, então vamos pagar o personal. Eu comecei a uma ótima maneira de não faltar. É uma coisa que você falou, quando você começa a fazer mais grana, gerar renda, você consegue delegar algumas funções que às vezes você não está conseguindo lidar porque tem muita coisa na sua mente. Não é legal, paga o personal, vai no nutricionista, pô, você não tá tendo tempo de qualidade com a sua mina, com a sua mãe, começa a colocar na agenda, ó, dia tal é o dia dela, dia tal, é isso, começar a se organizar. E aí você vai ter resultados positivos, não no mesmo dia, né? Vai demorar, igual nos investimentos, mas vai fazer total diferença. Na minha opinião, inteligência é a capacidade de resolver problemas. Você pega, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, muito citado aqui, as ações dele vão subir. Cristiano Ronaldo é um cara inteligentíssimo dentro de campo. Para botar a bola na rede, é um dos caras mais inteligentes do mundo.
Agora vou botar o Cristiano Ronaldo pra, sei lá, escrever um livro. Né? Não vai ser igual. Não quer dizer que ele não é inteligente, mas naquela área ele é menos inteligente do que em campo. Você pega, por exemplo, tem amigos do exército que os caras são especialistas em sobrevivência. Você bota no ambiente, todo mundo aqui tá num avião, o avião caiu no meio do mato, né? Quem é o cara mais inteligente pra aquilo, que resolve mais problemas? É esse cara da sobrevivência. Então, naturalmente, ele vai ser o cara que vai ditar as regras lá, porque ele tem mais conhecimento daquela área. No mercado, quem é mais inteligente? O cara que consegue ganhar mais dinheiro no longo prazo, por exemplo. Então, falando de investimento, o Warren Buffett é muito mais inteligente do que eu e do que a gente aqui, né? Sim. Sendo bem sincero, porque o cara tá fazendo isso há muito tempo. Então, na minha opinião, uma pessoa inteligente é aquela que consegue resolver problemas. E isso já mostra que nós temos diferentes tipos de inteligência. No final, a gente falou de grana, de negócios, de investimentos. A gente percebe que o mais importante é você realmente dar valor a relacionamentos de qualidade. Então, para quem tá ouvindo, se você tá com uma mina ou você que tá com o cara, veja se a pessoa tem o mesmo propósito, veja se a pessoa se sacrifica por você, de fato, para assim você vice-versa, conseguir crescer e vice-versa. Porque aí você vai se aliar a pessoas que realmente se importam com você e vão fazer você ir além. Porque sozinho a gente até pode chegar em vários lugares legais, mas com outras pessoas, que seja no casamento, que seja amizade, que seja sociedade, a gente vai chegar além. Esse foi mais um Favela Invest. Tamo junto.